Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e o tema agora é eleições na UEPG. Comigo no estúdio está o candidato a reitor, professor do curso de Letras, Miguel Sanches Neto, e, diga-se de passagem, um dos melhores escritores do Brasil e, por consequência, da América Latina. Professor, obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar sobre a universidade, que é um tema que atinge toda a comunidade. Se eu fosse eleitor da UEPG, eu estaria profundamente dividido. Eu lhe explico por quê. Eu conheço Marcelo Bronowski da nossa época de estudantes, então é óbvio que eu tenho uma amizade com ele muito grande. E tenho uma admiração pelo senhor que é considerável, porque realmente eu me sinto, como pontagrossense, lisonjeado com o fato do senhor dar aula na nossa instituição. O senhor realmente é um dos melhores escritores do país, a crítica é unânime em dizer isso. E suas obras são fantásticas, atingindo públicos de diferentes faixas etárias, formando leitores. E aí, como pai, eu lhe agradeço, né? Porque se não fossem escritores como o senhor, nós não teríamos novos leitores, porque nós precisamos de novos escritores, né? E é difícil num país como o nosso, isso é difícil. Mas, professor, a gente fala sobre literatura um outro dia. Exatamente. Hoje vamos falar sobre as eleições aqui na Universidade Estadual de Ponta Grossa. São duas chapas, o senhor é da chapa Somos UEPG, e eu gostaria que nós começássemos com o eixo principal da campanha, ou seja, qual é o seu princípio norteador para os próximos 4 anos vencendo a eleição? Eu acho que algumas ideias, elas pautam essa candidatura. A principal dela talvez seja uma universidade socialmente referenciada. O que nós queremos dizer com isso? Uma sociedade que tem uma presença efetiva junto à comunidade de uma maneira geral, né? Não apenas a comunidade pontagrossense, mas uma universidade que reflita aquilo que está acontecendo na sociedade contemporânea. Então, acho que isso é fundamental para que você justifique os investimentos que são feitos nas universidades públicas. E esse também é um momento da gente defender a universidade pública como uma instituição fundamental para o desenvolvimento da região, para o desenvolvimento do Estado e para o desenvolvimento do país. Então, essa ideia de que a universidade tem que estar socialmente referenciada é a base de tudo o que a gente propõe na sequência. Uma outra questão muito importante é que a universidade vem de um modelo de gestão que a gente poderia dizer que ele é estável, quer dizer, não houve muita mudança no modelo de gestão nas últimas décadas na universidade, porque há uma preponderância de um grupo que fez a gestão da universidade. Não vou entrar aqui em detalhes sobre sucessos ou insucessos do grupo que esteve à frente da universidade, mas nós queremos e precisamos fazer uma mudança nesse modelo de gestão. E aí entra uma outra questão muito importante para nós, que é a questão de uma agilidade na hora de fazer a administração da universidade e uma participação democrática nas decisões que são fundamentais da instituição. Então nós temos esse, digamos, tripé, né, que é, de um lado, socialmente referenciada, a universidade, de outro lado, uma agilidade administrativa e uma outra linha que é essa linha do respeito às decisões colegiadas da instituição. Esse processo de, como eu posso dizer, ouvir a comunidade e, ao mesmo tempo, permitir que ela participe desse processo decisório, transfere também um pouco da responsabilidade da administração para esse colegiado e para essas pessoas. Nós temos, eu não sei se o senhor concorda, no Brasil uma cultura que não é bem republicana, né? Nós temos ainda um pouco do espírito monárquico. Não que isso seja ruim de todo, mas às vezes faz com que todas as expectativas se concentrem numa determinada figura, quando na realidade é a responsabilidade de todos. É mais ou menos essa a filosofia, chamar esse corpo de pessoas extremamente qualificadas que nós temos dentro da UEPG para participar do processo administrativo? Quando o senhor fala em respeitar as decisões colegiadas? Veja, a universidade ela é composta, para quem é de fora, ela é composta por instâncias colegiadas. Essas instâncias começam lá no departamento, que tem as suas reuniões, depois tem o colegiado do próprio curso, que também tem as suas reuniões, depois nós temos o colegiado dos setores, que tem as suas reuniões, depois nós chegamos nos conselhos superiores.
esses conselhos superiores, que é o Conselho de Ensino, Extensão e Pesquisa, o Conselho de Administração e o Conselho Universitário. Então, isso ele já representa a grande maioria, né, a maioria da população da universidade, a população interna da universidade. Respeitar as decisões desses colegiados é importante para dar uma força para a administração, para a reitoria, para que ela possa realmente estar embasada, que ela possa estar solidificada por essas decisões. Mas além dessa administração que respeita essas decisões, nós nos propomos também em ampliar as relações com a comunidade e ouvir a comunidade externa, e para saber no que a universidade pode ajudar em determinadas áreas, em determinados momentos, em determinados espaços. Então, essa integração da comunidade interna e da comunidade externa que darão a sustentação para uma administração efetiva da UEPG, que seja participativa em todos os sentidos. Então, é nessa linha que a gente quer conduzir a administração da UEPG, se contarmos com a vitória no dia 17 de maio, e se pudermos, depois de nomeados pelo governo do Estado, administrar a nossa UEPG. É um período de 4 anos. A Universidade Estadual de Ponta Grossa tem um orçamento enorme, quase metade do orçamento da cidade de Ponta Grossa, da prefeitura de Ponta Grossa. E é óbvio que isso impacta a nossa economia de maneira positiva. Esse dinheiro acaba entrando na comunidade. Quando o senhor fala em participar, fazer com que a UEPG se conecte mais com a comunidade, eu acho que realmente pode trazer benefícios tanto para a Universidade Estadual de Ponta Grossa quanto para a comunidade como um todo. Isso é óbvio. A universidade já é benéfica para a nossa comunidade, quanto mais inserida, melhor. Existe um tripé que os leigos em casa entendem, e eu também, como leigo, porque eu não faço parte da administração da UEPG, que envolve ensino, pesquisa e extensão. E eu abordei esses temas com o candidato Marcelo Bronowski na semana passada. Eu gostaria também que a gente começasse a desmembrar, e eu vou aproveitar justamente esta faceta, essa interface com a comunidade, que o senhor pretende fortalecer e até ampliar. Isso se dá através da extensão, professor? Ney, ou também através da extensão? Ney, vou começar com a primeira parte da sua colocação, da sua pergunta. A universidade representa hoje em torno de 400 milhões o orçamento dela anual, de 400 milhões, um pouco mais aí, incluído o hospital universitário. Então, ela é extremamente significativa para a economia da região. Esses 400 milhões, em torno de 87% é folha, ou seja, ele vem na forma de salário. Vindo na forma de salário, ele é aplicado quase que na sua integridade em Ponta Grossa, no mercado imobiliário, nos supermercados, nas escolas, enfim, ele movimenta a economia regional. Talvez seja o maior aporte financeiro de um grupo na economia local. Então, nós temos dito que a universidade representa uma espécie de interiorização dos recursos do Estado. Se esses recursos não viessem em forma de folha, principalmente para o UEPG, eles ficariam em Curitiba. Então, vindo na folha de pagamento, vindo no orçamento da universidade, ele impacta já diretamente no desenvolvimento regional. Então, eu acho que assim, esse papel de desenvolvimento econômico, a universidade cumpre silenciosamente, porque poucas pessoas sabem disso, né, que é talvez o maior aporte financeiro de um grupo na economia regional. Então nós temos que fazer a divulgação disso e mostrar a importância financeira da UEPG nos Campos Gerais. E depois a segunda parte da tua pergunta, que é de que forma que a universidade pode impactar mais na região. Através da pesquisa? Sim, através da pesquisa. Nós temos hoje um grupo de pesquisadores de ponta, pessoas altamente qualificadas internacionalmente, não são qualificadas apenas nas instituições brasileiras, mas são qualificadas internacionalmente, que desenvolvem projetos, que desenvolvem patentes que podem impactar na própria indústria da região.
Nós temos o caso do professor Pianaro, que é da Engenharia de Materiais, que acabou de desenvolver uma patente que vai ser produzida por uma indústria local. É um produto que será produzido pela indústria local e que nasceu na UEPG. Então, através da pesquisa, podemos ampliar esse impacto sobre a comunidade. Mas também na extensão, através dos projetos de extensão, a universidade já vem fazendo isso e a gente quer aumentar essa participação da universidade com um programa institucional chamado UEPG nos Bairros, que é levar um conjunto multiprofissional em várias áreas da saúde até de direito para desenvolver atividades de extensão nos bairros, inicialmente no entorno do campus de Umburanas. Mas nós também impactamos na comunidade através do ensino, através dos nossos estágios, através dos nossos alunos, dos nossos professores, que desenvolvem tecnologias de ensino, que desenvolvem conteúdos e que fazem essa amarração com a comunidade. Então eu diria para você, Ney, que a universidade impacta em todos os 3 níveis da sua atuação: pesquisa e pós-graduação, ensino e extensão. Fantástico, professor. Eu gostaria de desdobrar um desses tópicos que o senhor mencionou agora, o projeto do UEPG nos bairros, e eu vou fazer isso, mas depois do intervalo. Nós vamos agora para os comerciais e voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa Lente Aberta. O tema ainda é eleições na UEPG. Comigo no estúdio está Miguel Sanches Neto, candidato da chapa Somos UEPG ao cargo de reitor e que é professor do Departamento de Estudos da Linguagem, que nós conhecemos na comunidade de maneira mais simplista como o curso de letras, que forma nossos professores de português, etc. Enfim, aqui eu estou sendo muito simplista, professor, porque na realidade a área da linguística é extremamente complexa e ampla, né? Mas isso demonstra o seguinte: de maneira geral, a comunidade conhece muito pouco a Universidade Estadual de Ponta Grossa. E o senhor mencionou no fim do bloco anterior um projeto que é extremamente interessante, que vai ao encontro, um projeto de extensão, que faz parte da sua campanha, que pode beneficiar muitas pessoas, que é o UEPG nos bairros. Quando o senhor falou de alunos de direito, alunos de medicina, enfim, levando as suas ações, o conhecimento que eles estão obtendo em sala de aula, com acompanhamento de professores, para os bairros da cidade, eu me lembrei, guardadas as devidas proporções, de um projeto que fez muito sucesso no Brasil nos anos 70, começo dos anos 80, que era o projeto Rondon. Podemos estabelecer, a grosso modo, um paralelo, ou seja, a ideia é levar esse conhecimento acadêmico para as pessoas que nem sempre têm acesso a esses serviços? Perfeito, né? O projeto do Rondon é um projeto inovador, embora seja do período da ditadura, né? Quer dizer, é um projeto que foi de muito sucesso, né? Ele existe ainda, a universidade participa dele, viajando para regiões de baixo IDH. O nosso projeto, que é a Universidade nos Bairros, a UEPG nos Bairros, ele traz como base a compreensão de que há uma relação estreita entre a comunidade, entre os saberes populares e o saber universitário. Nós não entendemos a comunidade apenas como receptora do conhecimento que a universidade tem, mas como produtora de um conhecimento que a universidade, do qual a universidade precisa. Então é uma via de mão dupla. A universidade vai para a comunidade, mas a universidade recebe da comunidade. Esse projeto específico, ele tem como objetivo criar esse relacionamento mais forte entre os bairros da cidade e a própria UEPG. Nós temos que fazer com que as pessoas que não são estudantes da UEPG, que não são funcionários, não são professores da UEPG, entendam a UEPG como uma parceira com a qual eles possam contar. Então é nesse sentido, a gente vai começar a trabalhar esse projeto de extensão, que ele é multiprofissional, né? Então nós vamos ter desde o médico até o assistente social, o advogado, né? E trabalhar no entorno, num primeiro momento, no entorno do campus em Umburanas e depois, progressivamente, vamos expandir isso para outros bairros. É um projeto que vai tentar mostrar a importância dessas parcerias com a comunidade.
Vocês vão usar outras instituições públicas como parceiras nesse projeto, o exemplo da Prefeitura de Ponta Grossa? Com certeza, nós vamos usar a Prefeitura, já fizemos uma conversa prévia com a Prefeitura para fazer um convênio amplo com a Prefeitura, para que nós não dupliquemos estruturas e possamos somar as estruturas de tal forma que otimizemos o dinheiro público que será aplicado nisso. Então é um projeto que tem essa preocupação de trabalhar com todos os parceiros e não só a Prefeitura, vamos buscar outras instituições também. Aqueles projetos clássicos de extensão, como por exemplo o do curso de odontologia com o atendimento à população, isso continua, obviamente? Continua. Esses projetos, são tradicionais na UEPG. O UEPG tem uma tradição extensionista muito forte e nós vamos dar melhores estruturas para eles. Agora, o que é importante é eu acho que modificar a maneira de compreender a própria instituição. Quer dizer, sim, a instituição não é uma criação da reitoria, a reitoria apenas como um instrumento administrativo de toda a comunidade. Para isso, pretendemos fazer uma administração muito presente, uma administração que visite os locais onde acontece o dia a dia, a rotina da universidade, uma administração de portas abertas e do diálogo amplo com todos os setores. O professor Everson, que é o nosso candidato a vice, de quem me orgulho bastante, ele ter aceito vir nessa chapa, compor a chapa conosco, e eu não somos filiados a nenhum partido político. E nós faremos uma administração de conversa com todas as lideranças, com todos os campos ideológicos, de tal forma que a comunidade política, os grupos políticos possam atuar conjuntamente para fortalecer a UEPG. O senhor mencionou no bloco anterior também um dos projetos do professor Pianaro, se não me engano esse é o nome, do departamento de uma patente, do Departamento de Engenharia de Materiais. Exato, e que é um curso muito interessante. E, se eu não me engano, essa parceria foi firmada com o Grupo Águia para a produção de placas cimentícias que são usadas como revestimento na estrutura de steel frame, construções feitas com esqueletos de aço. E é óbvio que isso ainda é novidade no Brasil, embora seja muito comum lá fora, e otimiza muito o uso, digamos, de recursos, de matéria-prima. Então, é muito interessante para a construção civil, isso ainda vem em um estágio inicial, como disse aqui no Brasil, mas a gente está falando de um investimento de 90 milhões de reais, que a indústria vem fazendo graças à tecnologia desenvolvida pelo EPG. E eu penso, como leigo, olhando de fora, que aquilo que o senhor mencionou em relação às pesquisas, elas são muito interessantes, tanto para que nós possamos ter novos investimentos sendo feitos aqui na cidade, gerando empregos com valor agregado, mas também aqueles que vão requisitar mão de obra menos qualificada, que pode se qualificar com o tempo. E é também uma fonte, imagino, de receitas para a Universidade Estadual de Ponta Grossa, o desenvolvimento desse tipo de tecnologia. O senhor pretende alimentar essa linha de pesquisas? Sim, veja, Ney, todas as patentes desenvolvidas pela universidade, elas geram um recurso para a instituição, né? Cada curso tem a sua especificidade e a gente vai respeitar muito essa diversidade dos próprios cursos. Há cursos que têm uma vocação mais empresarial. Por quê? Porque está formando pessoas e precisa dessa relação com as empresas. Há cursos que têm uma vocação mais industrial e nós vamos também incentivar isso. E há cursos que têm, como é o caso de letras, uma vocação mais social e mais cultural e que também tem um impacto na comunidade. O que a gente não quer é criar um único modelo para a universidade e não quer que a universidade tenha um único pensamento ou que tenha uma única compreensão do que é a universidade. Fomentar justamente essa diversidade e valorizá-la. Todos são importantes para a instituição e todos são importantes para Ponta Grossa. Sem as licenciaturas, por exemplo, que são cursos clássicos na UEPG, como seria hoje a educação em Ponta Grossa? Então, os cursos de licenciatura fortalecidos fortalece a educação em Ponta Grossa. E vamos lembrar o seguinte, Ponta Grossa nos últimos anos vem assumindo um perfil de cidade de ensino, de polo universitário. E quem que criou essa demanda para que Ponta Grossa fosse um polo universitário
foram os cursos da UEPG. A UEPG é uma espécie de fundadora desse polo universitário que hoje conta com a UTF-PR, a Universidade Tecnológica, e com várias instituições particulares que se estabeleceram na cidade graças a essa tradição e essa importância que a UEPG instalou em Ponta Grossa. Então, todos os cursos em áreas distintas prestam um grande serviço para a comunidade. O que nós queremos nessa campanha, mais do que fazer uma campanha para a chapa Somos UEPG, nós queremos fazer uma campanha de valorização da UEPG, né, de valorização da UEPG que está no nome da nossa própria chapa, né, quer dizer, de que saiamos dessa campanha muito mais entusiasmados com esse grande valor que é a UEPG, quer dizer, é uma conquista dos Campos Gerais, é a primeira instituição de ensino superior do interior do Paraná, portanto, ela abriu o caminho para as instituições de ensino superior que surgiram na sequência. Então, nós temos um papel fundamental no ensino superior no Paraná, no ensino superior nos Campos Gerais, e nós queremos resgatar a importância da UEPG para a comunidade como um todo. Professor, nós falamos também de ensino, temos uma breve pincelada. O senhor tem pós-doutorado na sua área. E é óbvio que quando alguém chega nesse nível de conhecimento, ou seja, alcançou o que se pode alcançar em termos de qualificação docente. Mas o saber ele é contínuo. E nós temos um problema grave no Brasil, inclusive entre alunos que estão frequentando a graduação e que às vezes demonstram carências em determinados setores da vida que refletem depois, até na profissão, depois que eles se formam. Pois bem, qual é a sua proposta para a área de ensino que já é tradicional dentro da UEPG? Né? O senhor, como escritor, sabe o quão benéfico foi para o senhor todo esse conhecimento adquirido de maneira acadêmica, não é verdade? Essa pergunta é muito boa, Ney. Primeiro, permite que eu fale um pouquinho da minha própria biografia. Eu fui a primeira pessoa na minha família, eu venho de uma família de agricultores, a maioria analfabeta. Eu fui a primeira pessoa na minha família a fazer um curso superior. Então, a universidade, ela transforma não a vida de uma pessoa, ela transforma a vida de famílias, ela transforma a vida de grupos sociais inteiros. Então, para isso, é muito importante destacar esse papel da universidade pública, porque a universidade pública, ela acolhe esses alunos oriundos de famílias, oriundos de grupos, oriundos de etnias que até então não tinham oportunidade de frequentar um curso superior. Para isso, a gente vai destacar muito essa questão da permanência dos alunos na própria instituição, né? Porque não basta o aluno passar no vestibular e ingressar no ensino superior. O aluno que está socialmente fragilizado, ele precisa de ações que permitam a sua permanência no curso superior. E para resolver esse problema, que é um problema muito grave na UEPG, a nossa chapa, à maneira do que já propunhamos 4 anos atrás, a nossa chapa vai criar uma pró-reitoria de assuntos estudantis que vai focar justamente na permanência dos alunos, né? Então esse sim eu acho que é um diferencial que a gente vai trazer para a instituição. Nós vamos ter uma pró-reitoria para cuidar dos assuntos estudantis. Suas considerações finais, por favor, em 30 segundos. Ney, eu acho que esse processo eleitoral é muito importante para a instituição, como você disse, o professor Marcelo e o professor Almir e o professor Everson e eu, acho que as duas chapas têm propostas de mudanças para a universidade. Eu acho que os objetivos a serem alcançados das duas chapas são muito parecidos. A diferença é os caminhos. Em alguns momentos nós vamos nos afastaríamos assim, dessas propostas, mas o objetivo é o mesmo. Qual que eu acho que é o diferencial da nossa chapa, e eu tenho que fazer propaganda dela? O diferencial da nossa chapa é que nós já concorremos na vez passada, fizemos 39,2% dos votos e nós nos preparamos longamente para administrar a UEPG. Sem falsa modéstia, nós estamos preparados para enfrentar os desafios da UEPG para os próximos 4 anos.
Professor Miguel Sanches Neto, do Departamento de Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Ponta Grossa, curso de Letras. Eu agradeço muito a sua presença hoje aqui, desejo boa sorte na eleição e muito obrigado a você que estava nos acompanhando até agora. O programa Lente Aberta termina, mas voltamos na semana que vem.